Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão 6 da prova de 2018 de Engenharia Civil, que é do assunto de Física dos Solos. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o concurso público do Corpo de Engenheiros da Marinha e também curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Então vamos lá, pessoal. Prova de 2018, sexta questão. Para a caracterização do solo de um terreno onde se está planejando uma obra, foram colhidas amostras indeformadas para a determinação de umidade e densidade natural. Na determinação da umidade, uma amostra menor, com massa inicial de 120,6 gramas, apresentou massa de 110,10 gramas após secagem em estufa com procedimento padrão. Para a densidade natural, foi moldado um corpo de prova cilíndrico com diâmetro, altura e massa indicados na figura abaixo, que nesse caso está aqui do lado, essa figura aqui, tá? No qual as dimensões estão em milímetros e a massa em grama. Considerando a densidade dos grãos, aqui ó, ele deu ρS com valor de 2,67 gramas por centímetro cúbico. Faça o que se pede. Bom, primeiramente, lembrar aqui, ó, já foi falado até em outra questão, que densidade é a mesma coisa, pode ver que o símbolo aqui, ó, é de massa específica, tá? Então, alguns autores, algumas bibliografias aí trazem que densidade se utiliza para os solos, né, para sólidos, e massa específica se utiliza para fluidos. Aí tem outros que tratam tudo da mesma forma, densidade igual a massa específica. Então, enfim, é só a gente ficar atento aí para não se perder nessa nomenclatura aqui, tá bom? Bom, fórmulas nos cede aí um formuláriozinho para que a gente possa realizar os cálculos. Na letra A, ele pede para determinar a umidade e a densidade natural do solo, tá? Que ele chama aqui de ρ, ou seja, massa específica. Bom, do ensaio de umidade, né, que foi o primeiro aqui, a massa de sólidos, né, a massa seca aqui, sem água, ele diz que foi de 110,1 grama, né? Que ele botou aqui a massa menor, tal, apresentou essa massa após secagem em estufa. Então a gente considera como a massa seca aqui, né, de 110,1. A massa de água, qual é? É igual a massa total de 120,6, tá? Que é a massa inicial, menos a massa seca, né? Então nos resta aí 10,5 gramas, que é a massa de água, tá? Bom, lá no nosso formulário, temos que a umidade W é igual ao peso da água sobre o peso dos sólidos. Só que a gente pode utilizar essa relação aqui também, né? Não está lá no formulário, mas a gente pode deduzir isso aqui, que é igual a massa de água sobre a massa dos sólidos. Por quê? O que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então teríamos aqui massa vezes gravidade, e embaixo massa vezes gravidade. Se a gente está multiplicando gravidade no termo de cima e no termo de baixo, a gente pode cancelar, né? Então podemos utilizar essa relação aqui, que a umidade pode ser medida tanto pelo peso da água sobre o peso do sólido ou a massa da água sobre a massa de sólidos.
E isso nós temos aqui já, né? Massa de água, 10,5. Massa de sólidos, 110,1. Temos aí uma umidade de 0,0954 ou 9,54%, tá? Então, umidade aqui, ok. Falta achar o que? A densidade natural do solo. Bom, e aí vamos para o outro ensaio, que foi o ensaio de densidade natural, né? Que ele diz aqui que os dados foram retirados dessa figura. Primeira coisa é definir o volume desse corpo de prova, né? Aplicando a formulazinha aqui, ó, πd² sobre 4 vezes a altura. Então temos aqui, ó, π vezes qual é o diâmetro? Lembrando que ele disse aqui, ó, as dimensões estão em milímetros, tá? Então 35,7 milímetros, 3,57 centímetros, dividido por 4 vezes a altura, 90 milímetros, 9 centímetros. Então temos aí um volume total de aproximadamente, aí arredondando, 90 centímetros cúbicos, tá? O que seria esse ρ, né? Densidade é o que? A massa específica, é a massa dividido pelo volume, tá? Então, ele ainda diz aqui, ó, que a massa está em gramas. Então, é o que a gente quer mesmo. Então, a gente pega essa massa desse corpo de prova de 169,6 e divide pelo volume que foi calculado aqui, ó, de 90. Então, podemos dizer aí que a densidade natural desse solo é igual a 1,88 gramas por centímetro cúbico, tá? Letra B. Letra B ele pede para determinar os seguintes índices físicos: índice de vazios, porosidade, grau de saturação e densidade aparente seca. Bom, do ensaio de densidade natural, o que nós retiramos aqui? Que a massa de água mais a massa de sólidos é aquele que apareceu lá na nossa balança, né? Que apareceu no visor daquela balança, da figura que mostra a balança, de 169,6. Tá? É a massa total, que é resultado da massa de água mais a massa de sólidos. Se temos uma umidade, né, que foi calculada de 9,54%, utilizando aquela relação da fórmula da umidade, que podemos dividir a massa de água pela massa de sólidos, temos aí, ó, substituindo com a umidade calculada já, ó, 0,0954 é igual. Quem é a massa de água? A massa de água é a massa total, 169,6, menos a massa de sólidos, tá? Dividido pela massa de sólidos. Então temos aí, ó, a gente multiplica primeiro aqui, ó, faz uma multiplicação cruzada aqui, ó, 0,0954 vezes ms igual a 169,6 menos ms. Então, eu passo esse menos ms para o outro lado da equação, somando, então resulta aqui, ó, 0,0954 mais 1 ms igual a 1,0954, passo para lá, dividindo, tá? Então, 169,6 dividido por 1,0954, temos aí que a massa de sólidos é de 154,8 desse total aqui de 169,6. Consequentemente, 169,6 menos 154,8, temos a massa de água aí, que é o restante, que é a diferença de 14,8 gramas. Já falamos aqui que ρ, que é a massa específica, ou densidade, como preferir, é igual a massa sobre volume, tá? Então, consequentemente, o volume vai ser igual a massa sobre a densidade, tá? Como
a densidade aqui, ó, dos sólidos. Aqui, ó, densidade dos grãos, né? Densidade dos sólidos é de 167 gramas por centímetro cúbico. A densidade da água, por sua vez, é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Esse índice aqui é importante, vocês têm que ter isso em mente, tem que saber, de acordo com as unidades, né, que está se trabalhando. Então, a massa específica da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Como a gente já tem esses dados, a gente pode calcular aqui, ó, volume de sólidos é igual a massa de sólidos, que foi calculada aqui, ó, 154,8 dividido pela densidade dos grãos, 2,67. Então, o volume de sólidos é de 58 centímetros cúbicos. Por sua vez, o volume de água, massa de água, que foi encontrada, 14,8, dividido pela densidade, aqui, pela massa específica da água de 1. Então, 14,8 centímetros cúbicos, tá? Volume de vazios. Volume total menos o volume de sólidos, né? É o que sobra dessa diferença. Então, se temos um volume total de 90 menos 58, que calculamos aqui como sendo o volume de sólidos, temos aí, ó, volume de vazios de 32 centímetros cúbicos, tá? Bom, por enquanto, a gente chegou a essas informações aqui que a gente calculou preliminarmente, né? Então, agora que a gente começa a aplicar de fato essas relações aqui entre um índice e outro, um volume e outro, para que a gente possa determinar os índices físicos que ele pede na questão. Primeira coisa, índice de vazios, né? Dado pela letra E, é igual ao volume de vazios sobre volume de sólidos. Volume de vazios, tranquilo, 32, volume de sólidos, 58. Então, já definimos aí o primeiro aqui, ó, ele não pediu, o índice de vazios, 0,552, tá? Porosidade. Porosidade é o volume de vazios sobre o volume total. Então, tranquilo, só substituir aqui, ó, volume de vazios, 32, volume total, 90. Temos aí uma porosidade de 0,356 ou 35,6%, tá? Índice, o grau de saturação, né? S. S é o volume de água sobre volume de vazios. Também temos, ó, volume de água 14,8 dividido pelo volume de vazios 32. Temos aí 0,463 ou 46,3%. Só falta para a gente aqui, ó, densidade aparente seca. Bom, densidade aparente seca é igual a massa de quê? De sólidos, né? É aquela massa seca que a gente retirou lá do exercício sem considerar a massa de água, tá? Então é só da parte seca, 154,8 dividido pelo volume total, que é 90. Então temos aí, ó, uma densidade aparente seca de 1,72 gramas por centímetro cúbico. Bom, letra C. Letra C ele pergunta aqui, ó, qual deveria ser a variação de umidade desse solo para que a saturação fosse atingida. Nessa situação, qual a massa específica do mesmo solo? Bom, saturação fosse atingida. O que isso significa? Que deveria ser adicionado água tal que o volume de vazios fosse igual ao volume de água, né? Então temos aqui os vazios totalmente preenchidos por água. Essa
é a condição de saturação de qualquer solo, tá? Então, não calculamos lá que o volume de vazios é de 32, então o volume de água nessa situação é de 32 centímetros cúbicos, tá? Logo, a massa de água é igual ao volume de água vezes a densidade da água, ou massa específica, né? Por quê? Vimos lá o quê? Que ρ é igual a uma unidade de massa sobre uma unidade de volume, né? Então, massa é igual a esse ρ vezes o volume, tá? Então, volume de água aqui, ó, vai ser 32 vezes qual é a massa específica da água. Já determinamos aqui, ó. Falamos que é de 1 grama por centímetro cúbico, né? Então esse volume aqui, ó, centímetro cúbico, cancela com centímetro cúbico, temos aí só a unidade de grama. Então a massa de água é igual a 32 gramas. Umidade, massa de água, massa de sólidos. Então, 32, qual é a massa de sólidos que nós determinamos? 154,8, né? Então, a umidade aí é de 20,67%. Qual seria aqui, ó, esse ΔW, essa variação de umidade? A variação de umidade é igual a essa umidade que nós encontramos na condição extrema de saturação com aquela que a gente obteve lá no ensaio, né? Então 20,67 menos 9,54, temos aí que o nosso ΔW, a nossa variação, é de 11,13%. Bom, densidade, massa sobre volume, né? Não foi isso que a gente já vem calculando lá desde o início? Só que qual é essa massa agora? Agora eu quero saber a massa desse solo aqui nessa condição saturada, a massa específica do solo nessa condição. Então é a massa de sólidos mais a massa de água, 154,8 mais 32 dividido pelo volume. Então temos aí que a nossa densidade, né, a nossa massa específica desse solo é de 2,08 gramas por centímetro cúbico, tá? Bom, tá aí o nosso gabarito, certo? O que eu tinha para passar nessa questão aí é isso, tá? Lembrar sempre que esses dados de massa específica, peso específico, principalmente de água, é muito importante a gente ter essa concepção, porque muitos exercícios aplicam, não informam esses valores que a gente já deve conhecer previamente, inclusive as suas variações aí de unidades, tá? Bom, ficamos por aqui e até o próximo.